curvar nosso pensamento a Deus, neste culto, como ela, o clamor de Bartimeu, amém? Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus Pai Todo-Poderoso, soberano Deus dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Como diante de ti, Pai, neste culto, Pai, meu Deus, como ela, Pai, de clamor de Bartimeu, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, operar um milagre neste lugar. Que o Senhor venha auxiliar cada oração de cada irmão que se coloca diante de Ti. Deus, colocando diante de Ti, meu Deus, este ministério, esta igreja, o pastor, a pastora, meu Deus, os presbíteros, Senhor, aquele, meu Deus, que traz, meu Deus, a Tua palavra. Senhor, nós oramos, meu Deus, por cada membro desta igreja, aquele que veio, aquele que não veio, aquele que está no caminho, Senhor. Derrama as tuas bênçãos, Senhor. Usa, meu Deus, o teu espírito, Pai, na tua palavra. Usa, meu Deus, as pessoas que vão estar, meu Deus, orando, Deus, que venha, meu Deus, receber, Pai, o louvor da tua igreja. Venha receber, meu Deus, cada filho, Senhor, que está aqui para te adorar. Nós viemos aqui para buscar a tua presença. O Espírito Santo se faz morada neste lugar. E quando nós chegamos aqui, ele já estava aqui neste lugar, Senhor. Abençoa, meu Deus, todos os ministérios, meu Deus, todas as igrejas do Brasil para Cristo, meu Deus, e todos aqueles que buscam a tua presença e pregam a tua verdadeira palavra, Senhor. Meu Deus, que seja, meu Deus, cada um na tua casa, Pai. Nós vamos clamar a Ti, Pai, neste mês de setembro, Senhor. Meu Deus, esse clamor do novo elo, Senhor, que seja o teu mês de setembro, um mês abençoado, para as famílias brasileiras, Senhor, para as famílias que congregam, Senhor, para os nossos filhos, Senhor. Nós entregamos em tuas mãos, Senhor, cada vida, Senhor. Fala conosco, Pai. Meu Deus, dá uma palavra, Senhor. Meu Deus, queremos alimentar o teu pão. Nós queremos alimentar a tua palavra, Senhor. Nós queremos receber mais de Ti, Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos. Nós recebemos graça, Pai. Na verdade, a tua santidade. Tu és o nosso Deus forte. Tu és o nosso baluarte. Tu és tão grande, ó Senhor. Nós somos pequeninos, Senhor. Mas o Senhor é o Deus das nossas vidas. Não creio em outro Deus, ó Pai. Só em Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor. Receba, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. É o que nós te pedimos, agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui o novo é no mês de setembro, o clamor de Bartimeu, ou seja, o cego de Bartimeu. O cego Bartimeu. O cego Bartimeu foi o homem curado por Jesus em sua passagem pela cidade de Jericó, apesar de Jesus ter curado outro cego, naquela região. Bartimeu foi quem ficou conhecido na história como cego de Jericó, que está escrito, registrado lá na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 20, versículos 29 e 34, Marcos 10, 46 e 52 e Lucas 18, 35 ao 43. Amém? Está registrado essa passagem aqui, amém? Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Salmos número 150. Amém? O último salmo da Bíblia, que tinha meu coração está lendo essa maravilhosa palavra, onde diz que nós devemos adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aquele que tem fôlego, louvo ao Senhor. Amém? Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Todos os salmistas exortam toda criatura a louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos.
Louvai conforme a excelência da sua grandeza. Aleluia. Louvai com som de Glória a trombeta. Deus. Louvai com saltério e harpa. Louvai com a dulce e a flauta. Louvai com instrumento de cordas e com flautas. Louvai com os símbolos sonoros. Louvai com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor seja louvado neste lugar. E neste momento, gostaria de chamar a pastora para estar nos ajudando aqui no louvor, também a minha amada esposa Silvia também está ajudando no louvor. E que nós podemos adorar o Senhor nas nossas vozes, nós podemos adorar o Senhor nas nossas palmas. E também com cordas, conforme a palavra diz aqui. E não deixamos de adorar o Senhor, porque quão grande é o Senhor quando os adoramos a Ele, quem recebe a nós mesmos. Quando nós fazemos uma adoração a Deus, é nós mesmos que recebemos. Se você deixar de adorar, se você deixar de participar, você não está deixando de receber a bênção do Senhor. Pois o Senhor recebe aquilo que nos devolve. Aquele louvor que foi para Ele, que vai até a saída dele, volta para nós. Aleluia. Amém? Vamos receber então o nosso grupo aqui, eu, a pastora Silvia, a pastora e a minha esposa Silvia com palmas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos, enquanto o irmão Silva se ajeita ali, vamos ficar de pé, vamos fazer um momento de oração. Glória a Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor meu Deus, por essa oportunidade, Deus, estar na tua casa, Senhor meu Deus, para te louvar, para te bendizer, para te glorificar. Que o Senhor possa, Senhor meu Deus, tocar, Senhor meu Deus, nas vidas nesta noite. Que o Senhor possa, Senhor meu Deus, derramar a tua unção sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, Senhor meu Deus, é o que nós te pedimos nesta noite. Senhor nosso Pai, porque sem ti não somos nada, não fazemos nada. Pai querido, Pai amado, derrama, Senhor meu Deus, a tua presença, Pai querido, neste culto, Pai querido, e que tu leve a honra, para a glória do teu santo e bendito nome. Aleluia. Glória, Senhor. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se vende. O amor se ganha, se gasta ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E se eu chamo e se eu chamo o meu orgulho me tirou do jardim, do humildade colocou jardim em mim. Se eu perdesse tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se veste. O amor se ganha, se
graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. E ser achado nele. E o teu coração é a casa que o Senhor habita, no Espírito Santo habita. E a casa está aberta para ele habitar. Oh, aleluia, Espírito Santo, vem habitar na sua casa. Aleluia. Aleluia, siga. Oh, aleluia. Aleluia, Jeová. Aleluia, Senhor. Você é Deus maravilhoso.
Espírito
Nosso Senhor se faz presença neste lugar, amém? O Senhor venha falar contigo nesses louvores também. Agora dá uma oportunidade para a irmã Inês estar fazendo louvor, que você venha adorar, sentir a presença dele. Você estava pregando pela boca do Senhor. Essa é a verdade. Amém. Então, Deus, hoje é um dia muito especial. Não só para mim, mas para todos que estão. Porque essa noite de mim, todos nós mais porque Deus está aqui. Quando você está no carro, eu já sabia que ele ia vir, ele pode morrer acertando o que eu marquei
sair ali, aí para atuar no versículo 7, entendeu? E volta para trás. Aí a saída, perfeito. Perfeito. Mas sim, chamando de novo. Por exemplo, Mateus 2.
Aleluia, Jesus. Você também tem capacidade. Aleluia. Eu queria contar mais pessoas aí. E eu não chamei bastante, mas com teclado, a obra do Senhor precisa de um tecladista aqui. Amém? Amém. Acho que eu já falei demais, mas era difícil que Deus queria que falasse nessa noite. Uma aplauso. Do Senhor. É só colocar na brecha, orar e Deus capacita. Deus é um Deus que faz todas as coisas. Amém. Deus é poderoso. Coloca na brecha. A Deus nada é impossível. Amém? Oh, aleluia. Dando continuidade ao nosso culto. Continuidade. Eu vou presbítero meu aqui está orando pela oferta. Está abrindo uma palavra. Vou dar oportunidade. Fala do Senhor. Senhor, irmãos. Amém. Está feliz? Amém. Hoje estamos aqui para adorarmos o nome do Senhor. Podemos ler uma palavra. Princípio, igreja. Eu abri aqui, né? Eclesiastes, capítulo 11. E o verso 1. Verso 1 e 2. Eclesiastes, capítulo 11, verso 1 e 2. Eclesiastes, capítulo 11, verso 1 e verso 2. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Amém? Pode se sentar aí, Senhor. Antes do mundo, me incomodava muito, na verdade, me incomoda ainda. Beleza? E tive uma conversa com a minha também. Graças a Deus está tudo bem. É um corte profundo, mas não no lugar do corte não ficou nada. Ele provavelmente foi embaixo, mordeu uma folha de aço, ficou uma carne, ficou uma guarda, né? Até o valor normal do corpo. Mas está tudo bem. Aí nesse exame, eu vi que tem algum problema só de vontade. Eles falam, o médico falou, pode ser cortar o saber, me ajudar. Eu falo dele, rejunte-se, né? Rejunte-se, então volta e acontece. Tempo atrás, ele está falando que eu queria, graças a Deus. Consegui viver, misericórdia, acordei. Não foi fácil. Então, agora, fazendo os exames, vamos ajudar a acontecer. A única coisa que ele falou, que eu disse, para mim, está comendo muito bom. Então,
você lançar o pão sobre a água, o que vai acontecer, irmão? Você pergunta para o jogador, o que vai acontecer? Vai derreter, os peixes vão comer? Vai, os peixes comem tudo. Como você vai encontrar esse pão que o peixe vai comer? Não tem como. Então, quando fala essa palavra, nós estamos usando o costume, e principalmente os egípcios tinham. Quando fala lança, o pão ele lançava a semente de sobre as águas. Eles pegavam as sementes e jogavam sobre as águas. E a água levava a semente. Eles costumavam fazer isso antes da época de semeadura. Quando dava aquelas enchentes, aquelas chuvas fortes, eles pegavam aquele monte de semente e jogavam sobre as águas. E as águas faziam o quê? Levavam aquelas sementes, esparramavam aquelas sementes onde ia. E ao decorrer do tempo, sem pressa, a semente germinava, brotava e novamente dava o grão para a nação, os egípcios, para jogar sobre as águas. Então, quando fala essa palavra, está falando sobre isso. Lança o pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Esse sentido. Quando fala, dá para 7 até para 8, está falando da questão de você abençoar o teu próximo, de você ajudar o teu próximo. Porque não que você faça alguma coisa esperando o resultado, uma cobrança, não. Mas quando você está fazendo isso, irmão, você está investindo, você está preparando para você mesmo. O dia de amanhã é só Deus que sabe. Quando você precisar, Deus vai usar alguém que também vai estar estudando a noite até o sol. Amém? A palavra de Deus não é diferente. O teu pão, a tua semente, é a tua oferta, o teu dinheiro, o teu dízimo. Essa é a semente que você precisa lançar. Lança ela sobre as águas e deixa quando ele correr o tempo, ela vai germinar e vai abençoar a tua casa, a tua família, o teu trabalho de uma maneira especial de toda a família. Amém? Vamos colocar em pé, vamos falando, apresentando o dizimista e os ofertantes sagrados do Senhor. Amém? O seu dízimo, a sua oferta, traz aqui para se consagrar ao Senhor. Senhor, meu Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, estamos diante da tua presença, meu Deus, e queremos, Senhor, te agradecer pelas bênçãos, pelas vitórias. Queremos, meu Deus, te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Meu Deus, tem abençoado de uma maneira especial e poderosa a vida de cada irmão, a vida de cada irmã, deixar tudo vindo, meu Deus, para a sua casa. Abençoa o trabalho, dele, multiplica, prospera de uma maneira poderosa. Abençoa, Senhor, o lar, a família, abençoa a sua igreja toda, Pai, que seu nome seja glorificado. As bênçãos de cabeça, a vida dessa igreja ao povo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Deixa eu sentar para a palavra de Deus. Glória ao Senhor, aleluia. A nossa oferta, eu tenho prazer, nós todos sabem, eu conheço o pouco tempo da igreja, eu tenho prazer em dizimar, trazer o dízimo para a igreja, em semana que eu dizimo semanalmente, você conversa ao povo, eu dizimo semanalmente, porque senão o mês vai dar bastante, então o valor é bastante. Olha, então assim, é melhor dizimar 3.030 do que 100.000, não é verdade? Então, quanto mais a gente faz oferta, quanto mais a gente faz o dízimo, parece que Deus escancar as portas. Deus não testemunha vivo disso. Deus sabe, pastor, testemunho, né? Que Deus tem considerado a nossa vida em todas as áreas. Irmão, a gente fala assim, mas a área financeira me abençoa a vida financeira, abençoa a vida espiritual, na vida sentimental, na vida familiar, filho, neto, é uma maravilha. Na saúde, o mais importante nessa terra é, claro, Deus, mas a saúde é o bem maior. Agora é hora de nós alimentar o pão, a melhor parte agora, nós vamos receber, nos alimentar, nos fortalecer
Bartimeu. Eu gostaria que vocês colocassem em pé, por gentileza. Nós vamos fazer a leitura das Sagradas Escrituras lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46. Lendo esse texto e orando, eu tive a convicção que o Senhor queria trazer de uma forma diferente. Obrigado. Trazer de uma forma diferente a forma de eu colocar e expor esse esboço. Trazer de uma forma expositiva, trazendo aspectos para as nossas vidas, versículos por versículos, que é o que nós pretendemos nessa noite, aprender mais da palavra do Senhor. No livro de Marcos, no capítulo 10, no verso 46, diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-o. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se. E ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E Jesus disse: O que quer que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, ou Rabone, eu quero ver. Jesus respondeu e disse: Vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Diga comigo: Deus, que a sua palavra seja alimento espiritual para a minha vida. Fale comigo. Aleluia. Glória. Esse episódio da cura do cego, ele é narrado nos 3 livros sinóticos que nós temos no Novo Testamento: no livro de Marcos, no livro de Mateus e no livro de Lucas. E as pessoas que não creem em Jesus Cristo ou que não creem no Evangelho, eles utilizam exatamente dessa passagem para dizer que existe um grande erro de escrita nas Sagradas Escrituras. E como nós estudamos na nossa escola bíblica, a palavra de Deus ela é inerrante, infalível. Ela não erra de forma alguma. Por que eles falam sobre isso? O primeiro ponto que eles colocam, que nós acabamos de ler, eles colocam que no dito de Marcos, no capítulo 10, no verso 46, que nós lemos, a passagem diz que Jesus estava o quê? Saindo da cidade de Jericó. E quando nós lemos em Lucas 18, a partir do verso 35, lá a passagem fala que Jesus estava chegando a Jericó. Parece uma contradição, não parece? Então eu vou contar outra contradição aqui para você, e eu explodir a nossa cabeça e ficar pensando por que isso, e nós vamos entender. A segunda coisa que eles expõem é que quando nós colocamos em Mateus, no capítulo 20, no verso 29, que também é um desses temas sobre a cura, lá fala sobre a cura de 2 cegos. Enquanto Lucas e Marcos tratam sobre a cura de um cego, Mateus ele trata da cura de 2 cegos. Então as pessoas utilizam esses 2 mecanismos para dizer: olha, a Bíblia ela erra, porque o autor diz uma coisa e o outro diz outra. Vamos por partes. Primeiramente sobre Jericó. A primeira Jericó, que todos nós aqui conhecemos através da história, que está lá em Josué, no capítulo 6, que é onde eles destruíram e acabaram com a cidade de Jericó, e aqui é uma maldição que foi lançada sobre aquela cidade. Essa era a antiga Jericó.
E nos tempos de Jesus, foi construída uma nova Jericó. Antes de Jesus começar o seu ministério, tinha sido construída uma nova Jericó. A Jericó construída por Herodes. Era uma cidade muito rica. Era uma cidade onde existiam águas termais, onde existiam casas de recuperação, casas de repouso. Cidade muito rica, muito próspera. E aí, quando nós vemos em Lucas, no capítulo 19, que Jesus está na cidade de Jericó, e ele tem um encontro com Zaqueu, é nessa Jericó, não é na antiga Jericó. Então aí nós quebramos o primeiro paradigma que é criado sobre essa narrativa. Jesus, na ótica de Marcos, ele está o quê? Saindo da velha cidade e entrando na nova. Quem conseguiu entender? Então, quando nós olhamos Mateus, o que ele está dizendo? Quando nós olhamos o livro de Lucas, o que ele está dizendo? Jesus está chegando à cidade, mas é a nova Jericó. Amém? Segunda coisa que eles colocam em xeque, estou fazendo um levantamento, primeiramente, para que você, quando for ler as Sagradas Escrituras, não fica pensando, mas a Bíblia tem contradição? Ela não tem. Aí você vai entender quando você estiver olhando a Bíblia. A segunda questão é sobre os dois cegos do cego Bartimeu. É simples. O autor que colocou em Marcos, ele jamais evidenciou que só existia um cego. Ele fala sobre um homem chamado Timeu. Então, quando ele evidencia esse homem, não quer dizer que não existiam mais pessoas que foram curadas por Jesus naquele episódio. E você vai entender, através da ótica da Bíblia, por que Deus, quando Ele está, mais de uma pessoa é alcançada. Não somente o cego Bartimeu, mas outras pessoas são alcançadas. Amém? Agora vamos entrar nesse vídeo. Jesus, ele estava passando pela última vez por essa Jericó. E a primeira coisa que nós temos que ter em mente, que Jesus ele estava indo até Jerusalém, que era o período da Páscoa, era um período onde grande multidão passava por todas as cidades que levavam a este caminho de Jerusalém. Porque no período de Páscoa, a tradição judaica daquela época falava que meninos acima de 12 anos que moravam ao redor de Jerusalém, de um raio de 25 quilômetros, deveriam comparecer na época pascal para fazer o seu sacrifício pela sua família. Então, a cidade de Jericó, que ficava mais ou menos entre 23 e 25 quilômetros de Jerusalém, estava dentro desse raio. E a palavra de Deus que nós acabamos de ler, acompanhe comigo, hoje eu quero que você leia a Bíblia comigo. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, vai ser uma maravilha. Olha o que diz. Nós falamos sobre que Jesus estava chegando em Jericó, e grande com ele estava uma multidão saindo da cidade. O filho de Timeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho. Uma coisa que nós temos que ter na mente: às vezes nós imaginamos que oportunidades chegarão na nossa vida, como o dia termina e a noite chega, como a noite termina e chega o amanhecer. Mas em algumas situações da nossa vida, a oportunidade de nós agarrarmos a nossa bênção, o nosso milagre, a transformação da nossa vida, a cura para a nossa vida, é uma oportunidade única. Porque Jesus, ele estava passando por aquele caminho pela última vez de forma corpórea, porque ele estava indo para ser morto na cruz do Calvário em Jerusalém. As multidões estavam o acompanhando, porque a multidão
Jerusalém juntamente com o Mestre. Mas quando a oportunidade bate em nosso caminho, nós temos que ter percepção para entender que o Senhor está abrindo a porta. Conta-se uma história. É uma história. Isso não é verídico, mas é uma história que nós podemos entender. Uma pessoa, ela está numa ilha deserta. E aí na ilha deserta, ela vê alguns pedaços de madeira, pega alguns galhos, constrói uma pequena embarcação e começa a ficar à deriva no mar. Aí ela começa a orar. E ela fala: Deus, me mande o socorro, me mande o socorro, me mande o socorro. Passa um navio. Ele fala: vem, entre. Sabe o que essa pessoa fala? Não, eu vou entrar com você. Eu não sei quem você é. Eu estou esperando o socorro de Deus. Aí a pessoa continua na deriva: Senhor, mas o Senhor me ama. Eu estou à deriva, olha aqui a minha situação. Posso ser comido por tubarões, posso morrer aqui de fome, de sede. Chega outro navio. A pessoa fala: estou esperando a providência do meu Senhor. Você acha que o primeiro e o segundo navio era a providência de Deus, sim ou não? Sim. Mas ele não achava. Sabe por quê? Porque quando nós estamos na pele dessa pessoa, nós tendemos a tomar decisões emocionais. Sabe por quê? Volte comigo, por gentileza. Lembra que eu pedi para você deixar a tua Bíblia aberta, né? Marcos no capítulo 10, um pouquinho só. Nós vamos voltar. Marcos capítulo 10, no verso 32, na parte B. Marcos capítulo 10, no verso 32, na parte B. Olha o que diz. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com o quê? Quem está acompanhando comigo? Com medo. A multidão estava com medo. Jesus ele tinha acabado de dizer que ele seria morto. Sabe que a multidão estava com medo. Então nós entendemos que Deus pode enviar a oportunidade para nós. Mas se nós não tivermos a nossa cabeça consciente daquilo que Deus pode fazer e olhar a mão de Deus nas situações da nossa vida, a oportunidade chega, mas nós ficamos com o quê? Com medo. Deus quer que eu e você tenhamos atitudes de coragem, sim, mas que nós olhamos com percepção a vontade, a oportunidade que Ele quer dar em cada área da nossa vida. Às vezes você imagina que a tua vida tem que seguir o teu modelo, o teu jeito. Olha, eu vou fazer uma viagem, por exemplo. Vou fazer uma viagem, e nessa viagem eu não quero nada de errado. Eu contei os dias da escola bíblica. A pessoa atrás, 1 minuto, 2 minutos, começa a xingar todo mundo. Olha atrás. Mas às vezes são livramentos de Deus para a tua vida. E às vezes nós, com os olhos naturais, nós não conseguimos entender e compreender. Por isso que Deus, Ele dá oportunidades. Mas essas oportunidades, eu e você, temos que ter percepção. E quando o navio chegar em nossa vida, falar: Senhor, muito obrigado por ter mandado a salvação para a minha vida, e eu não morrer nesse mar aberto, mas eu poder ter comida, ter um teto, ter um local que eu possa chegar na cidade, porque as tuas obras são extraordinárias e as tuas maravilhas são constantes sobre a minha vida. Por isso que quando nós olhamos a vida deste homem, a Bíblia não fala, obrigado, irmão, a Bíblia não fala qual é o nome dele.
Nós aprendemos isso aí também, os irmãos que são de escola bíblica, ou então na grande abraçada, né, presbiteriana. O nome dele era Bartimeu. Nós aprendemos isso na escola bíblica. E o prefixo hebraico Bar significa pai. Então, esse moço era filho de Timeu. Mas a Bíblia não revela qual é o nome dele. Algumas pessoas criam algumas narrativas sobre a ideia de quem era esse homem Timeu, mas não existe base nenhuma escrita sobre quem era Timeu. Mas outra coisa que me chama a atenção no verso 46, eu quero que você acompanhe comigo. Hoje nós vamos ler todos os versos. Olha que beleza, hein? Ele estava assentado à beira do caminho. Às vezes você está dentro da igreja e você não sabe qual é a direção que você deve ir. Lembra que eu contei a história sobre as duas Jericó? Quem lembra? Quem está aqui? Amém? Amém. Contei a história das duas Jericó. O que a Bíblia fala? Ele estava assentado à beira do caminho. Dá-se a entender que ele poderia estar entre essas duas cidades, entre a velha Jericó, derribada em ruínas, e entre a nova Jericó. Lembre-se, esse homem é cego. Eu uso óculos, se eu tirar o óculos aqui, misericórdia, não enxerga ninguém. Imagine esse homem, que ele não tinha vista nenhuma, não enxergava nada. E a tradução do hebraico que fala sobre esse homem, a palavra que é utilizada lá é anableco. Anableco é uma pessoa que perdeu a vista durante a vida. Então, por isso que na minha tradução, no final lá, no 52, fala, imediatamente ele recuperou a vista. Então ele enxergava. Ele enxergava. Mas em um certo período da vida dele, ele perdeu a vista. Mas agora ele se encontrava à beira do caminho. E à beira do caminho, se você parar para analisar juntamente comigo, a pessoa tem dois extremos. Ou voltar para trás, a velha Jericó cheia de ruínas, ou olhar para outra frente dele, aonde está a nova Jericó, com toda a sua formosura, aonde tinha piscinas termais, aonde tinha casa de descanso, aonde diz que as palmeiras eram as mais belas e mais lindas da região, aonde Herodes conservava aquele povo, e por isso o dinheiro lá rolava muito grande. Eu já disse isso sobre Lucas 19. Zaqueu era o coletor de impostos daquela região. Mas muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, assentados no banco, ouvindo as Sagradas Escrituras, sendo abençoados pela palavra de Deus, mas nós não sabemos qual caminho nós devemos ir. Devemos ir para a velha Jericó, devemos ir para a nova Jericó, mas a nossa vista se encontra cega. Não sabe que caminho tomar. De certa forma, às vezes nós imaginamos que Deus vai descer com fogo do céu e derramar brasas sobre a nossa vida, mas às vezes o Senhor quer falar comigo e com você de maneira suave, de maneira paliatável a mim e a você, para que eu e você possamos entender o que Ele quer para as nossas vidas. Hoje o testemunho que a irmã Maria deu foi maravilhoso. Quantos de nós, às vezes, olhamos para a obra de Deus, para as coisas que o Senhor tem para nós e nos sentimos perdidos? O que eu devo fazer? Qual é a minha vocação? Qual é o meu chamado? O que eu posso agregar para o reino? O que eu tenho para contribuir para o reino? Às vezes você não precisa estar aqui em cima do altar pregando.
Aleluia. O Senhor vai curar, vai Glória a Deus. Aleluia. Não é pela tua condição que você olha, porque você não consegue ver, enxergar uma solução. Você ouve. E a ciência fala que as pessoas que são cegas em sua totalidade, o que realmente aflora nelas é a audição e o tato. Então as pessoas que têm deficiência visual por completo, elas têm ouvidos que é mais agravados do que o nosso. O tato delas é melhor do que o nosso. A nossa realidade de mundo é uma, mas a pessoa que é totalmente cega é outra. Ela enxerga o mundo, e aqui é uma redundância que eu vou falar, mas ela enxerga o mundo pelos ouvidos. Quando a pessoa está na presença de Deus, Glória a Deus. totalmente sem caminho, sem direção, sem saber para onde ir, e ele começa a ouvir o barulho ensurdecedor de uma multidão que está passando, sabe a primeira coisa que eu imagino que aquele cego pode ter pensado? Puxa, que bom, olha, eu estou aqui pedindo esmola. Muitas pessoas vão passar por aqui e eu posso ganhar a minha quantia pelo ano todo. Olha como é a mente do ser humano. Ele imagina que naquele passar de multidão ele pode ganhar o dinheiro, a esmola pelo ano todo. E aí o que ele imagina? Eu vou ficar no caminho estratégico. É aqui em Jericó. É um caminho que eles obrigatoriamente passarão para ir para Jerusalém. E quando eles passarem, eles vão ter dó, vão ter compaixão, piedade de mim e vão me abençoar. Mas você lembra que eu falei que quando o Senhor quer dar uma oportunidade para você, não é como eu e você planejamos, mas é como o Senhor deseja traçar os nossos caminhos. Está sentado à beira do caminho. Grande multidão estava com Jesus. Muitos estavam com medo. E quando nós passamos por verso 47, outra coisa me chama a atenção, olha o que diz lá. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré. Diga comigo, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Começou a gritar. Pode falar, começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você lembra o que eu acabei de dizer? Que a pessoa que é deficiente visual, ela enxerga o mundo como? Ouvindo. E olha que outra contradição gostosa e deliciosa. O que ele ouvia? Quem estava passando o que ele ouvia? Jesus o quê? De Nazaré. Por quê? E quando ele começou a gritar, ele não começou a gritar: Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim. Ele não entendia muito como ele ouvia. Amém? Amém. Agora vamos olhar para a Bíblia mais um pouquinho. Quem gosta de olhar a Bíblia comigo? Amém. Irmão da escola bíblica, estou atento. Abra a tua Bíblia em João, capítulo 1. João, capítulo 1, no verso 45 e verso 46. Nós vamos fazer a leitura das Sagradas Escrituras. João, capítulo 1. Verso 45 e 46. Diz assim: Filipe encontrou Natanael e disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, vírgula, filho de José. 46.
6, perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Repete comigo. Pode vir alguma coisa boa de lá? Olha que interessante. O cego ouve que quem estava passando, Jesus de quê? De Nazaré. Filipe e Natanael, na conversa, Filipe fala: olha, Jesus de Nazaré. E aí, Natanael, ele fala bem assim: mas pode vir algo bom lá de Nazaré? Quando nós paramos para analisar essas duas passagens, eles chamavam Jesus de Nazareno, ou Jesus de Nazaré, de uma forma quase que pejorativa. Por quê? Porque Nazaré era uma cidade pequena, onde realmente eles não imaginavam que poderia estar escrito dentro das Sagradas Escrituras, mas nós encontramos a raiz hebraica do nome de Nazaré, do O Nazareno, lá em Isaías, no capítulo 11, a partir do verso 1, que fala que o Messias que haria de vir seria o renovo para Israel. A palavra em hebraico sobre essa temática de renovo significa o Nazareno. Então estava escrito sim entre os profetas, mas eles imaginavam, conforme diz o livro de Zacarias, que esse Messias vindo de Miqueias, que esse Messias ele ia vir da linhagem de Belém. Olha, Jesus nasceu em Belém, amém? Ele foi criado em Nazaré, amém? Amém? Amém. Então pegue essas duas informações. A multidão, quando olhava para Jesus, a grande parte da multidão olhava para Jesus, eles não olhavam com um olhar espiritual, eles estavam com cegueira não física, mas cegueira espiritual. Por quê? Porque eles o chamavam de Jesus o Nazaré, de Nazaré ou o Nazareno. E aí nós olhamos as Escrituras em Natanael e Filipe e nós conseguimos identificar: pode vir algo bom, pode vir algo bom. Mas quando Bartimeu, o filho de Timeu, ele chama Jesus, o que ele fala? O que ele fala? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Glória a Deus. Por que o filho de Davi? Nós vamos examinar mais um pouquinho da Bíblia. Por gentileza, Salmo 78. Salmo 78. Salmo 78, nós vamos fazer a leitura do verso 68. Salmo 78, 7 e 8. O versículo 68 diz assim: isso é uma profecia sobre o Messias que haveria de vir. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Construiu o seu santuário como as alturas e como a terra o firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo de Israel, sua herança. O que essa passagem está dizendo? Que o Salvador que viria sobre Israel, ele seria da linhagem de Davi e seria chamado filho de Davi, porque era da herança de Davi. E o cego estava à beira do caminho, ele não enxergava com os olhos físicos, porque estavam fechados, mas ele enxergava com os olhos espirituais, porque ele entendia que a última oportunidade dele estava passando, e
E quando Jesus está passando pelo caminho, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Ele não estava olhando com os olhos físicos porque era fechado, mas ele estava olhando com os olhos espirituais e falando: o Messias prometido está passando na minha frente, o Senhor dos exércitos, aquele que criou todas as coisas, está passando na minha frente, por isso eu tenho que clamar a Ele: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. O nosso clamor não deve ser com os nossos olhos físicos. Nós temos que enxergar com os nossos olhos espirituais. Aleluia. Às vezes nós estamos assentados à beira do caminho com muita dificuldade. Às vezes a esperança daquele homem era na esmola que ele ia ganhar porque a multidão estava passando, mas às vezes não estava completo. Às vezes a esmola não estava dando. E ele olha com os olhos espirituais e ele fala: a minha oportunidade está passando. E ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Aleluia. Quando nós olhamos com os olhos espirituais, a nossa vida se abre. Existe um leque em nossa vida. Porque nós não andamos mais por vista, mas nós andamos por fé que o Senhor Jesus está trabalhando. O mundo está dizendo que está vindo uma grande crise. O mundo está dizendo que nós estamos à porta da Terceira Guerra Mundial, mas nós estamos acreditando que o nosso Redentor vive, porque nós não chegamos com os olhos, nós chegamos com os olhos espirituais. Aleluia. Exaltado é teu nome, Senhor. Outra coisa que ele fala: tem misericórdia de mim. Glória a Deus. No Sermão da Montanha, o Sermão da Bem-aventurança, que vai de Mateus 5 a Mateus 7, no capítulo 5, se não me falha a memória, verso 6, Jesus ele fala bem assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois eles encontrarão misericórdia. Quantas pessoas tinham misericórdia daquele servo? Nós vamos ver mais para frente, quase ninguém. Quando ele começa a gritar, sabe quando a gente vai falar para ele? Pare-se, fique quieto. Nós estamos com medo, lembra que nós lemos? Nós estamos com medo. O nosso mestre vai ser morto lá em Jerusalém. Você fica aí enchendo o saco, gritando: cale-se. Mas quando nós olhamos para Jesus, ele é misericordioso. Aleluia. Glória. Vamos mais à frente. 48 diz assim: é bom pregar os gostos positivos que os irmãos acompanham na Bíblia, né? A minha escola bíblica não pode dizer: eu não leio a Bíblia. Aí, vamos ler. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que isso significa? Muitas pessoas vão olhar para você e vão falar para você parar. Parar de ver os filhos, parar de adorar a Deus, parar de orar ao Senhor, parar de pedir sabedoria para o Senhor, parar de pedir que o Senhor resolva a tua causa. De certa forma, às vezes, quando os anos vão passando, nós não vemos escape em nossa vida. O que nós vamos fazendo? Realmente não adianta falar. É assim mesmo, vai morrer assim e pronto, acabou. Nós entramos no conformismo. Por quê? Porque as vozes externas
estão dizendo para o meu ouvido, falar, olha, não adianta. Eles faziam o quê? O repreendiam. Então, quando você olha com os seus olhos físicos, você olha uma grande multidão e você fala, eu não sei se vai dar certo. Eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não posso, eu acho que não vai dar certo. Pense comigo. Os cegos sabiam em qual distância Jesus estava? Não sabiam. Jesus poderia estar a multidão aqui, Jesus está 2, 3 quilômetros para trás ou para frente. Mas o cego, o que ele fazia? Ele não se importava, mas os olhos espirituais dele estavam abertos, e o que ele fazia? Quanto mais o repreendia, mais ele clamava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando as pessoas começarem a te criticar, quando as pessoas começarem a falar não vai dar certo, aí que você deve desistir. Sabe por quê? Porque você não está olhando com os olhos físicos, você está olhando com os olhos espirituais. O Senhor está ali. E quanto mais te repreender, mais você vai falar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. As pessoas podem tentar te parar. Mas olha o que diz o verso 49. Jesus parou, olha o que diz, e disse, chamem-o. Agora pare de novo e pense comigo. Conta-se, os geólogos, que a cidade de Jericó é a cidade mais baixa do mundo. Ela fica, se não me falha a memória, cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Então é uma cidade de difícil acesso. E aí quando você imagina essa cidade, e você imagina aquela história que eu contei de Jericó antigo, que estava derribado na nova Jericó, você imagina que poderia ter muitos pedregulhos naquele caminho. Porque Roma abria as estradas, mas uma estrada onde passava muita gente, é hoje como os nossos asfaltos. Eles vão, fazem a estrada nova, mas logo vai começar a ter buraco. Mas olha o que Jesus fala. Jesus ele não vai até o cego. O que Jesus fala? Chame-o aqui. Que contradição, né? Uma pessoa deficiente visual e ir até Jesus. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Que não é Jesus que tem que nos procurar, mas é eu e você que temos que procurar. Aleluia! Não é eu e você que temos que tomar atitude de vir na igreja, mas não é Jesus que tem que tomar atitude na igreja, mas é eu e você que devemos falar, eu vou porque eu sei a quem eu tenho adorado, a quem eu devo dar a minha honra, a minha adoração, porque Ele me chamou. Aleluia! Glória a Deus! Chame-me. Aleluia! Jesus é tremendo. Jesus manda chamar. Aleluia! Abra por gentileza em Mateus, capítulo 11, no verso 28. Aleluia, Jesus. Diz assim, Mateus capítulo 11, verso 28. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Aleluia. O que Jesus está falando? Chamando o cego e fazendo a mesma coisa que nós acabamos de ler em Mateus.
vinde a mim. Você está cansado e sobrecarregado, mas eu sou o Senhor que posso aliviar o teu fardo e que posso dar descanso a você. Aleluia. O Senhor é o Deus da oportunidade. O Senhor, Ele é o Deus que traz um sentido para a vida daquele que está sentado à beira do caminho e não consegue encontrar a direção. Mas quando nós clamamos a Ele, as pessoas repreendem. Mas quando as pessoas repreendem e você clama, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, sabe o que Ele diz? Vinde. Aleluia. Ele diz, vinde. Você que está cansado, sobrecarregado, porque eu tenho alívio para falar no teu coração. Não importa qual é o teu problema, a tua deficiência, mas o Senhor, Ele diz, vinde, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus falou, chame. E chamaram o cego. E começaram a falar para ele: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lembra que eu falei de voz contrária? Lembra que eu falei? Quando você começa a fazer as coisas do Senhor e as coisas começam a dar certo, sabe o que as pessoas começam a fazer para você? Você é uma bênção. Você é formoso, você é formosa. Você compra um carro zero, as pessoas vão te tratar aqui. Você compra uma casa linda, maravilhosa, as pessoas vão te tratar aqui. Por quê? Porque o mestre está chamando ele. Mas quando isso acontecer na minha vida e na tua vida, você e eu temos que saber de onde nós estivemos, para que nunca possamos perder o encontro do primeiro amor, a primeira chama de vir à igreja, de ouvir a palavra, de entender qual é o desígnio que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. E como é lindo quando nós encontramos o nosso chamado e falamos: Senhor, eis-me aqui, usa a minha língua conforme o teu querer. Porque existem vozes contrárias e existem vozes de bajulação. Sabe por quê? Você imagine comigo, grande multidão, com medo. Quantas pessoas ali queriam ser chamadas pelo mestre e falar bem assim, o Senhor chegar para ele e falar: o que quer que eu te faça? Mas essas pessoas, eles enxergaram com os olhos físicos, mas Bartimeu estava enxergando com os olhos espirituais. Aleluia. E por isso ele chamou a atenção do mestre. E quando ele chama a atenção do mestre, e Deus começa a derramar virtude sobre a tua vida, sobre a minha vida, pessoas irão vir dizer para você: como você é maravilhoso, como você é maravilhoso. Mas você e eu, nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa vida e dizer: tudo é para a honra e glória do Senhor, e a do Senhor, para Ele toda a honra, para Ele toda a glória, para Ele toda a santificação e adoração, porque somente Ele é digno de ser exaltado. Aleluia, Jesus. Eita, Deus. Versículo 50. Lançando a sua capa para o lado, e deu um salto e pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Lançou a capa para o lado. Naquela época do Império Romano, para ele dar autenticidade para as pessoas que ficavam mendigando na rua, eles davam uma capa para essa pessoa. E essa capa o cobria da chuva, o cobria do frio, o cobria de qualquer, ou do sol escaldante. Essa capa era de proteção. E as pessoas que passavam, olhavam aquela pessoa que estava à beira do caminho com aquela capa,
Mas sabe o que eu aprendo? Que quando Jesus chama a gente para fazer algo para Ele, nós temos que abrir mão de muitas coisas. E você sabe que o cego tinha sua capa. Ele largou tudo que ele tinha. Ele jogou a capa de lado. E olha outra coisa que ele fez. Ele deu um salto. Ele não sabia nem onde ele estava pisando, porque ele ainda estava cego. Mas ele deu um salto de confiança, de otimismo, falando: hoje eu recebo o meu milagre. Eita, glória! Aleluia! Você pode estar andando por caminhos pedregosos. Você pode estar andando por caminhos de espinho, de certa forma, você pode estar andando até descalço. Mas quando o Mestre te chama, você pode saltar, porque a provisão, a providência do Senhor está chegando sobre a tua vida. Aleluia. Ele saltou em direção ao lugar. Aleluia, Jesus. E quando ele chega até Jesus, olha o que Jesus pergunta para ele. O que queres que eu te faça? Aleluia, Jesus. Ele estava meditando. Ele poderia pedir para Jesus: olha, Senhor, eu quero hoje, no nosso dia, né? Quero milhões de reais a resolver todos os meus problemas. Posso contratar pessoas para me servir. Eu posso contratar serviçais para me servir. Posso comprar uma casa linda na Nova Jericó. Eu quero muito dinheiro. Eu quero muito dinheiro. Mas sabe o que ele disse? Jesus falou: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: acompanhe comigo. Mestre, eu quero ver. No original ele fala Rabone, ou mestre dos mestres. Eu quero ver. Sabe o que eu aprendo com isso? E quando nós chegamos diante de Jesus, o Senhor pergunta para você: o que queres que eu te faça? Você tem que saber o que você quer que o Senhor faça para você. Tem pessoas que quando vai diante de Deus pede tanta coisa, e nem ela sabe o que ela quer. Você viu o exemplo que eu dei? Ele poderia pedir dinheiro. A vida dele não seria confortável até o fim da existência dele? Sim ou não? Jesus poderia conceder, sim ou não? Jesus poderia conceder. Mas ele sabia o que ele queria. Você sabe o que você quer de Jesus? O que você precisa hoje de Jesus? Se Jesus fizer essa mesma pergunta que ele fez para Bartimeu, ele fizer para mim, fizer para você: o que queres que eu te faça? Você vai ter a resposta na ponta da língua? Ou você vai esperar, Senhor, deixa eu passar aqui nos meus arquivos cerebrais para ver qual que é a melhor decisão agora? O Senhor, ele convida eu e você em particular essa noite. E ele fala: o que verdadeiramente você quer de mim? Aleluia! O que você quer de mim? O que queres que eu te faça? Aleluia! O Senhor está querendo que você saiba o que você quer, para que Ele conceda sobre a tua vida. Às vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal, assim diz a palavra. Mas quando nós temos determinação e sabemos o que queremos, o Espírito Santo de Deus nos ajuda com gemidos e desejos. O que queres que eu te faça? O Senhor está perguntando para mim e para você nessa noite. E ele respondeu: eu quero ver. Agora nós chegamos no versículo 52. É o último versículo dessa noite. Olha o que Jesus disse: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Me ouça um pouquinho.
Vá. Vá. Mas o que ele faz? Ele não foi. Ele seguiu a Jesus. Aleluia! Aleluia! O que Jesus falou? Vá, a tua fé o curou, mas em vez de ele sair e ir embora, fazer, agora eu vou viver minha vida, o que ele fez? Eu vou seguir ao Mestre. Quando você receber o seu milagre, não desista do Senhor. Quando você receber o seu milagre, não desista do Senhor. Quando você receber o seu milagre, adore ao Senhor. As pessoas, quando elas recebem o milagre do Senhor, a primeira coisa que elas fazem é: eu vou viver a minha vida. Jesus, ele até pode dizer para você: vá, mas ele está provando o teu coração. Enquanto eu e você somos provados e falamos: Senhor, é melhor estar junto contigo, conforme diz a tua palavra. Lá em João 6,68 fala: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavras? Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de Deus? Coloque o pé de glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, maravilha, maravilha. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor, papai. Aleluia, glória a Deus. Feche teus olhos. Aleluia. Nós vamos orar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu estudava, eu orava sobre esses versículos, essa mensagem, o Senhor colocou muito forte no meu coração. Qual é a resposta que você daria para o Senhor? O que queres que eu te faça? Quando, antes de Davi morrer, ele chama o seu filho Salomão, e ele explica várias coisas, e ele fala para o filho dele: olha, a melhor coisa desse mundo que você pode pedir é sabedoria. Quando Davi morre, e Salomão vai diante do Senhor, ele poderia pedir as mesmas coisas que eu citei, o cego também poderia. Ele poderia pedir: olha, abençoe todo Israel, traga virtude sobre Israel, muita riqueza. Mas sabe o que ele pediu? Me dê sabedoria. Me dê sabedoria. Ele sabia o que ele queria do Senhor. Feche meus olhos, por gentileza. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar para Ele o que nós queremos que Ele faça para a nossa vida. Quais são as angústias da nossa alma, do nosso coração. Ele quer que nós venhamos ser arranque. O que Ele quer que você se arranque hoje de cegueira na tua vida, de vontade
a fazer a tua obra, o teu querer, a servir a ti com amor de coração.
orando ao Senhor na beleza da tua santidade. Leva o teu povo em paz, guarda e livra em nome de Jesus. Amém. Tem um chazinho